Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, eu sou especialista em desenvolvimento de aplicativos Android e nesse vídeo eu vou começar a falar sobre banco de dados. É isso mesmo, a gente vai aprender a trabalhar com banco de dados no Android, que é o famoso SQLite. Então a gente vai ter uma série de aulas que a gente vai começar a aprender a trabalhar com a linguagem SQL. Então esse é o primeiro vídeo, a gente vai ver a parte da introdução, como é que funciona o banco de dados, como é que foi a história do banco, como criar o banco, como que funciona a estrutura de um banco de dados. E aí nas próximas aulas a gente vai aprender do zero a trabalhar com SQL, certo? Criar um banco, criar uma tabela, inserir registros nessa tabela. Legal? Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal e deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. E se você quiser criar aplicativos do zero ao avançado, eu vou deixar na descrição do vídeo os meus treinamentos. Eu tenho treinamento que ensina a criar aplicativos utilizando a linguagem Java e eu também tenho um treinamento que ensina a criar aplicativos Android utilizando Kotlin. Então vou deixar os dois treinamentos na descrição do vídeo, tudo bem? Então bora começar esse vídeo. Bom, então nesse vídeo eu vou explicar o que é um banco de dados, a gente vai entender toda a essência e todo o significado do banco de dados, beleza? Então o que é um banco de dados? Bom, banco de dados é utilizado em grandes apps intermediários para grandes apps, Então a gente precisa armazenar, quando a gente precisa armazenar registros, imagens e por aí vai, a gente precisa de um banco de dados, A gente precisa organizar os nossos dados dentro do nosso app ou dentro do nosso site e por aí vai, beleza? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem dois tipos de banco de dados. A gente tem o banco de dados que ele é um banco de dados local e nós temos o banco de dados que fica na nuvem, ou seja, ele fica em um servidor. No caso do banco de dados local, a gente vai acessar os dados localmente, ou seja, os dados vão ser armazenados, por exemplo, dentro de um computador ou dentro de um celular, Nesse caso, a gente está falando de aplicativos de celular. Então, nesse caso, o banco de dados ele ficaria dentro do nosso celular, dentro do nosso app, beleza? Então, a gente tem dois tipos de banco de dados. O banco de dados que vai ser acessado localmente, dentro de um dispositivo, e a gente tem o banco de dados que fica na nuvem, que para a gente acessar os dados desse banco, a gente precisa ter acesso à internet, beleza? Ele vai ficar em um servidor, beleza? Então, o que a gente armazena em um banco de dados? Muita coisa, tá, pessoal? Então, só para resumir, por exemplo, a gente armazena registro de usuários. Por exemplo, esses registros poderiam ter o nome do usuário, o CPF do usuário, o RG, a idade, o e-mail e por aí vai. A gente poderia armazenar imagens e muito mais. Bom, então eu dei uma visão geral aqui. Agora eu quero falar um pouco como que era armazenado os dados antigamente, porque antigamente a gente não tinha esse banco de dados que a gente tem hoje. Como é que os dados eram armazenados? Então vamos lá, vamos entender isso daí. Bom, então vamos lá, pessoal. Como que esses dados eles eram armazenados antes, Então aqui eu já estou falando de um tempo mais antigo. Como que esses dados eram armazenados, por exemplo, na década de 50, na década de 60? Como que esses dados eles eram armazenados? Basicamente, esses dados eles eram armazenados em um papel, porque antes a gente não tinha banco de dados. Então esses dados eles eram armazenados fisicamente, localmente. Então esses dados eram armazenados em papel. Então, por exemplo, eu queria colocar dados de uma pessoa, então eu queria colocar nome, sobrenome, CPF, RG, dados bancários e por aí vai. Eu colocaria esses dados, eu escrevia esses dados em um papel, certo? Então eu sempre colocaria os dados em um papel. E para organizar esses papéis, a gente utilizava uma pasta, tá? Então a gente colocava dentro de uma pasta
esses papéis. Então, a gente colocava vários dados em vários papéis, escrevia dados de pessoas, de várias coisas nesses papéis, juntava esses papéis e para organizar esses papéis a gente colocava dentro de uma pasta, certo? E para organizar ainda mais, a gente colocava essa pasta dentro de um arquivo, tá? Que é esse daqui, ó. Esse arquivo de metal. Então esse arquivo, dentro desse arquivo ficava várias pastas, né? Pastas com vários papéis. Então esse arquivo era para organizar as pastas, beleza? Então essa era a estrutura que era utilizado antigamente para você armazenar os dados de uma empresa, de pessoas e por aí vai, tá, pessoal? Então basicamente era isso. Só que qual é o problema disso daqui? O problema é que você vai precisar de um espaço físico muito grande. Então imagina, como você está armazenando, você está colocando os dados em um papel e está utilizando pastas, você vai utilizar muito papel, certo? Então é uma estrutura muito grande, você está utilizando muitos dados, muitos papéis. Então imagina, esses papéis eles iriam crescer muito, ia ter uma quantidade muito grande. Então para isso você ia precisar de um espaço físico cada vez maior. Você ia precisar de vários arquivos desse daí para armazenar essas pastas, porque ia ter um limite. Já no caso do banco de dados, é o contrário. A gente consegue ter um espaço físico com banco de dados muito maior, só que os dados eles não são grandes, né? Os dados eles são pequenos, são leves, eles são muito leves os dados de um banco de dados. Então a gente tem dados pequenos e leves e a gente tem um espaço físico muito maior. Então a estrutura que a gente tem hoje de banco de dados ela é muito melhor. Então se a gente tem um banco de dados, por exemplo, físico, se a gente vai armazenar no nosso computador, a gente tem um espaço muito grande ali, a gente tem um HD, por exemplo, muito maior e os dados são muito menores, então a gente consegue armazenar muito mais. Se for no servidor, por exemplo, a gente tem um espaço na nuvem, só que os dados continuam sendo pequenos, certo? Então a gente consegue armazenar muito, mas muito mais, beleza? Então essa era a estrutura. Se a gente for comparar agora, né? Então essa é a estrutura antiga. E se a gente for pegar um banco de dados, o banco de dados ele tem mais ou menos uma estrutura parecida como essa daqui. Então a gente teria, por exemplo, o registro, né? Então o registro seria como se fosse o papel. Então quando a gente queria guardar dados de uma pessoa, a gente colocava no papel. No caso do banco de dados, a gente vai colocar em um registro, né? Então a gente vai colocar os dados do usuário, como nome, CPF, e-mail, a gente vai colocar. A gente chama de registro, né? Que é a mesma coisa de um papel. E no caso das pastas, né? A gente utiliza no banco de dados tabelas, né? Então, por exemplo, a gente poderia ter uma tabela de usuários e nessa tabela a gente poderia ter, por exemplo, várias colunas e nessas colunas vários registros, né? E o arquivo, né? Seria o nosso banco de dados, né? Então, o banco de dados ele iria ter a tabela e dentro das tabelas a gente iria ter os registros. Beleza, pessoal? Bom, para ficar mais fácil, eu vou utilizar aqui esse exemplo. Então aqui a gente tem uma tabela, né? Uma tabela onde tem usuário. Então aqui a gente tem usuário, nome do usuário e a idade do usuário. Beleza? Então, por exemplo, aqui nós temos a tabela usuários. Então, todo esse conjunto aí, a gente tem a tabela de usuários. Então, nessa tabela de usuários, a gente vai ter a coluna, as colunas, né? Então, quais são as colunas? Então, a tabela de usuários, ó, tudo que está em azul, né, é referente à tabela. Essa é a tabela de usuários. E ali a gente tem a coluna, né, o que está em laranja. Então, a gente tem a coluna usuário, a gente tem a coluna nome, que vai ser o nome do usuário, e a gente tem a coluna idade, que vai ficar armazenado a idade do usuário, certo? E depois nós temos o registro, né, que pode ser chamado de linha, né, mas a gente chama de registro. Registro é onde está amarelo ali, ó, tá, pessoal? Então o registro seria o quê? Seria, por exemplo, ali, ó, na coluna usuário, a gente tem o registro Marcos Duarte.
Então ali a gente tem no nome, na coluna nome, a gente tem o registro Marcos Duarte. Na coluna idade, a gente tem o registro, que é a nossa idade, que no caso 28. Então, nós temos o registro, nós temos a coluna da tabela e nós temos a tabela, no caso que é a tabela de usuários, beleza? E essa tabela, ela está dentro de um banco de dados, beleza? Então, o que está por trás dessa tabela é um banco de dados, tudo bem? Bom, então vamos lá. O banco de dados que a gente vai aprender a utilizar aqui é um banco de dados local, ou seja, os dados vão ser armazenados, eles vão ficar armazenados dentro de um dispositivo físico, pode ser dentro de um computador, mas nesse caso a gente está falando de aplicativos para celular, né? Então ele vai ficar armazenado dentro do nosso celular, dentro do nosso aplicativo, vai ficar localmente, beleza? Então, no banco de dados que a gente vai utilizar é o SQLite. Bom, esse banco de dados ele é muito famoso entre os desenvolvedores e ele é um banco de dados muito bom para a gente criar apps intermediários, apps que a gente precisa armazenar bastante registro, né, como nome de usuário, telefone e por aí vai. A gente precisa armazenar bastante coisa. Então, para apps intermediários, o SQLite é uma boa opção. Então, esse banco de dados, SQLite, ele é oficial da plataforma Android. Beleza, pessoal? Então, ele é o banco oficial do Android, é o SQLite. Ele é código aberto, né? Então, isso é muito bom também, que você não precisa pagar para utilizar o banco de dados SQLite. Se você for utilizar outro banco de dados aí, por exemplo, um banco de dados que fica em um servidor, que ele fica na nuvem, para você utilizar esse banco de dados, você precisa pagar aí, né? Você vai precisar pagar para utilizar esse banco de dados. No caso do SQLite, ele é código aberto e ele não precisa pagar, né? Ele é livre, ele é gratuito, então você pode utilizar à vontade aí. E ele não tem dependências externas. O que é isso? Você não precisa de uma biblioteca para utilizar o SQLite, ou seja, ele é nativo do próprio Android. Você consegue utilizar classes nativas e consegue construir o seu banco de dados de forma nativa, sem precisar de dependências externas, ou seja, de bibliotecas de fora. Muito bacana isso daí também. E ele suporta bases de dados abaixo de 2 terabytes, né? Então, abaixo de 2 terabytes é a base de dados máxima que ele aguenta, ou seja, muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então, é só alguns dados que eu queria mostrar para você sobre esse banco, sobre o banco de dados que a gente vai utilizar. Aqui é uma introdução e eu vou dar mais um exemplo para você, só para a gente finalizar esse vídeo. Bom, eu te mostrei como é que funciona, né, o banco de dados, como é que funciona a sua estrutura. E para finalizar, eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou utilizando o Excel, beleza? O Excel é um bom exemplo aí para a gente poder mostrar um pouco do banco de dados, mas fique tranquilo que nas próximas aulas eu vou começar a mostrar os códigos na prática, né? Códigos SQL e como criar o banco de dados, como criar as tabelas, como inserir registros, atualizar, deletar e por aí vai, beleza? Mas só para a gente finalizar, eu estou aqui no Excel e a gente vai criar aqui, por exemplo, uma tabela de fornecedores. Então vamos supor que a gente já tem um banco de dados. Dentro desse banco de dados a gente precisa começar a criar as tabelas, né? Então, por exemplo, a gente tem um banco de dados e aí a gente quer criar uma tabela de fornecedores. Então, vou criar aqui uma tabela chamada de fornecedores. Ó, fornecedores. Então, aqui a gente tem uma tabela. Aqui a gente tem uma tabela chamada de fornecedores. E aqui eu vou começar a criar as colunas da minha tabela, né? Então, por exemplo, na tabela de fornecedores, por exemplo, eu vou criar algumas colunas, não são todas. Então, a gente vai ter o nome do fornecedor, a gente vai ter o telefone do fornecedor, aí depois a gente vai ter aonde é que ele fica, né? Então, a gente tem a rua, onde o fornecedor fica, a rua, o número, então vou colocar aqui como N de número, a gente vai ter o bairro, a gente vai ter a cidade, o CEP, por aí vai, mas nós vamos manter só esses daqui por enquanto. Então, a gente iria ter basicamente, né? Basicamente a gente ia ter essas colunas aqui. Tem muito mais aí, código do fornecedor e por aí vai.
Então nós temos aqui a tabela fornecedores, né? Deixa eu só arrumar aqui. Então aqui a gente tem, vou só colorir aqui. Beleza. Então aqui a gente tem a tabela fornecedores e aqui a gente tem as colunas dessa tabela. Então a gente tem a coluna nome, coluna telefone, coluna rua, coluna número, coluna bairro e coluna cidade. Dentro dessas colunas a gente precisa ter os registros. Então a gente teria os registros em cada coluna. Então a gente teria aqui, por exemplo, o fornecedor forne 1, né, fornecedor 1. A gente teria, por exemplo, aqui, ó, o telefone 1, então poderia colocar aqui TEL1, telefone 1. A gente teria a rua 1, por exemplo. A gente teria o número 1. A gente teria o bairro 1, ó, bairro 1. E a gente teria, por exemplo, a cidade 1. E aí eu poderia colocar outros registros, como por exemplo, fornecedor 2, telefone 2, por exemplo, rua 2, ele fica na rua 2, número de contato número 2, bairro 2, só exemplo, tá pessoal? Bairro 2 e aqui a cidade 2. Então seria assim, basicamente, a estrutura do nosso banco de dados. A gente teria um banco de dados, a gente criaria um banco de dados e dentro desse banco de dados a gente teria tabelas, tá? Então a gente poderia ter várias tabelas. Então, por exemplo, aqui eu criei a tabela de fornecedores. Então aqui a gente tem a tabela chamada fornecedores e essa tabela ela possui colunas e registros. Então quais seriam as colunas da minha tabela? Seria a coluna nome, coluna telefone, coluna rua, coluna número, coluna bairro, coluna cidade. E dentro de cada coluna a gente teria registros. Então aqui eu tenho registros, fornecedor 1, fornecedor 2 e por aí vai. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês na próxima aula.